Na pauta frequente das tuas conversas, seja que as pessoas te buscam ou mesmo espontaneamente, tá o conflito de geração. Recentemente tu és super nova e tu intermedia conflitos, seja, talvez teu investidor seja a geração X, tu tá na geração Z e tem uma geração millennial no meio do caminho e tem que aprender a transitar sobre isso o tempo todo. Eu vou fazer algumas perguntas partindo desse desdobramento. Naquele webinar que tu fez recentemente e falava sobre gerações, uma coisa que me chamou a atenção foi a geração atual ver valor em benefícios diferentes da minha geração, por exemplo. E tem até o exemplo da licença do Vale Creche ou coisas assim que para Sim. mim faz sentido e talvez para uma pessoa da geração Z realmente, cara, não me motiva a ter esse benefício. Agora o Apeco sim motiva. Vocês vão negociar às vezes com pessoas de RH que são mais velhas e talvez não tenha no pet o sentimento que tu tens e que chora quando resgatou o Muttley e fica comovida e não, vou assumir isso aqui, o compromisso de cuidar desse ser. Como que é negociar e demonstrar valor da tua solução para uma pessoa que talvez não enxergue valor nisso? Ou acha que seja supérfluo? Bem legal essa pergunta, Davi, porque faz pouco tempo a gente fez uma reunião com uma empresa que é hoje uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Não é um contrato fechado ainda, então a gente está negociando. E o RH que veio para a call, ele começou a call falando assim: olha, vou ser muito transparente com vocês. Cresci a vida inteira com animais, etc. Hoje eu não tenho. Eu tenho duas filhas e eu acho uma baboseira isso de tratar animal como parte da família. Mas eu entendo que meu colaborador pensa diferente de mim, então eu quero ouvir aí o que vocês têm a dizer. Ele, obviamente, já partiu de um princípio de maturidade um pouco maior, eu diria, do que a média, porque normalmente é assim, ó. Se a pessoa tem pet, independente da idade dela, né, da geração na qual ela se enquadre, ela já vem com outra maturidade, porque ela tem, né, uma motivação pessoal pra estar ali. Se a pessoa não tem pet, daí eu enquadraria a tua pergunta nesse sentido, sabe? Não tenho pet, sou de uma outra geração, vejo os pets como animais de quintal e não como, né, animais que fazem parte do convívio da família. Como que eu trabalho essa pessoa? Eu gosto muito de trazer contexto e de trazer a pessoa para o mesmo planeta que eu tô vivendo, que é comum a todos, né? Que não fui eu que inventei que tem mais cachorro e gato do que criança dentro dos lares brasileiros. É o IBGE que fez uma pesquisa e que constatou que já faz 10 anos que isso é realidade, né? E aí a gente traz justamente isso. Todo o nosso deck comercial, eu confesso pra ti, Davi, que eu sou uma pessoa um pouco obcecada, obstinada, eu acho, pra contornar a objeção. É, antes de ela ser feita. Então, todo o A storytelling do veia que. comercial. Exatamente. Todo o nosso storytelling, ele vem pra isso, assim. Então, a gente vai trazer um contexto. Ó, já atendo todo mundo, o básico, né? Quem eu atendo, onde que eu tô posicionado, quem são os meus investidores e tal. Mas vamos falar de contexto pra tu entender que eu não tô falando de algo que é aleatório, eu tô falando de algo que é real. Então, a gente fala, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo, quando o assunto são animais de estimação, são mais de 160 milhões de pet. Inclusive, a Quaest fez uma pesquisa em 2024 que constatou que 50% das pessoas já deixaram de levar o pet no veterinário por falta de dinheiro. É um problema pra ti, falta de dinheiro dentro da empresa? O e-consignado, agora que tá deixando todo mundo doido dentro dos RHs e DPs, ele é um problema pra ti? O índice de endividamento é um problema pra ti? É um problema pra mim. Sabia que, de acordo com o Serasa, 16% das pessoas endividadas no Brasil estão endividadas por causa dos seus animais? Como que tu ter um benefício de pet ajudaria a melhorar a saúde financeira do teu colaborador, impactar menos no e-consignado e, consequentemente, desafogar outros processos aí burocráticos que tu tens de gestão de folha, né? E aí, mais do que isso, cara, a Comissão do Direito do Trabalho, dentro da CLT, aprovou o projeto de lei que incluiu o plano de saúde PET como parte do rol de benefícios da CLT. A gente tá só esperando a sanção. Isso é uma coisa da minha cabeça? Aí me corrige, né, se eu estiver errada. Então a gente parte muito desse princípio, assim, que é tirar a pessoa desse olhar do senso dela comum. E eu acho que daí a gente vai, dentro do mercado, a gente vai encontrar todo o perfil de pessoa, né? E eu acho que depende, a gente vai com todo esse storytelling e tal, mas depende muito de, enquanto profissional que tá à frente dessa estratégia, eu entender que eu tô a serviço de um time.
das pessoas, principalmente se eu tô em RH, né? Eu tô a serviço do time. E eu consegui me despir das minhas crenças individuais para entender dado, mercado, realidade dentro da minha empresa e ver que isso me ajudaria a resolver um problema, que é esse caminho que a gente convida, né, as pessoas a trilharem junto com a gente. Tu vai me perguntar, todo mundo trilha esse caminho? Não. Hoje a gente tem uma máquina de vendas que é basicamente, assim, 95% outbound e a gente tem no outbound uma taxa de conversão de 22%, que eu considero uma taxa muito boa. Sim. Então, eu acho que a gente faz um trabalho legal nessa linha, mas de fato tem todo esse olhar, assim, de como que eu tiro a pessoa do que é viés dela, trago ela para a realidade e, eventualmente, movo ela para uma decisão, né?